Fala galera, tudo bem? Bia Galeve aqui, vim trazer as minhas impressões sobre o UFC da Casa Branca que rolou nesse domingo. Um card totalmente diferente, né? Os atletas vindo ali de dentro da Casa Branca para lutarem. Toda uma atmosfera de comemoração com relação à independência dos Estados Unidos, 250 anos da independência dos Estados Unidos. Ai, gente, tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Vamos por partes. Eu vou começar com o Diego Lopes, que fez uma baita luta. Foi muito irado ver o Diego Lopes vencendo Steve Garcia nesse card, abrindo ali o card de uma maneira espetacular. Todas as lutas, na verdade, foram bem empolgantes, acabaram pela via rápida, não teve nenhuma luta que foi para decisão dos juízes, exceto a luta principal que teve a paralisação ali, mas a gente já vai chegar nisso. Quero ressaltar aqui a performance do Diego Lopes, que volta à coluna das vitórias depois da derrota contra o Volkanovski, né? As duas lutas contra o Volk ali realmente mostraram que, cara, o Diego aprendeu muito, né, de uma luta para outra, ele evoluiu, ele vem em constante evolução, né, depois da primeira luta contra o Volk, ele venceu o Jean Silva de uma maneira espetacular, com aquela cotovelada giratória e tudo mais, e agora, depois dessa segunda derrota contra o Volk, ele volta um atleta ainda mais completo, ainda mais empolgante. Cara, o Diego é muito bom e eu acho que é questão de tempo para ele se tornar campeão dessa categoria, de verdade. Eu acho que na próxima, quem sabe, na trilogia contra o Volk, acontece algo diferente aí, porque o Diego realmente mostrou muita evolução, mostrou coração, queixo, vontade, técnica. Perfeito, impecável. Aquela foto ali do Diego em cima do octógono, não sei se vocês já viram, mas, cara, incrível, assim, incrível. Acho que mostra um pouco da aura que ele tava durante essa semana e eu acho que isso se materializou ali dentro do octógono nesse domingo. Passando para as outras lutas, vou passar rapidamente aqui falando sobre Bonical. Cara, eu acho que foi algo que a gente não foi uma surpresa ele ganhar do Kyle Dawkins, né? Eu já esperava a vitória do Bonical ali por nocaute. Já a luta do Maurício Ruffi contra o Michael Chandler, eu acho que deu a lógica, né, gente? Eu acho que a gente não esperava um resultado diferente disso, apesar de ter sido um card com zebras, a gente já vai falar sobre isso. Mas essa luta do Ruffi mostra o quão bom ele é dentro da categoria do peso leve, né? Bateu o Michael Chandler, que por mais que ele tenha tido só 2 vitórias dentro da organização, contra o Tony Ferguson, que já tava meio que em fim de carreira, e contra o Don Hooker, que, como diz o Renato Moicano, é a tartaruga na árvore, mas, cara, o Chandler, ele sempre empolga nas lutas dele, ele sempre se entrega, ele fez guerras, ele lutou muito bem ali contra o Charles na primeira luta ali, valendo o cinturão do peso leve, na segunda também fez uma guerra, assim como ele já lutou com outros atletas, com o Dustin Poirier, com o Justin Gaethje, e ele sempre entrega muito bem nas lutas dele, né, sempre entrega um show. Dessa vez contra o Maurício Ruffi, cara, não teve muito show por parte do Chandler, não. Vou te falar que o Ruffi neutralizou totalmente ali as tentativas do Chandler de aproximação, tentativa de queda. O Ruffi fez parecer realmente muito fácil e se coloca numa posição muito importante dentro da categoria do peso leve, que ainda é uma das mais competitivas dentro da organização, mas eu acho que hoje o peso leve tem peças um pouco mais travadas ali dentro da categoria. Talvez agora as coisas andem um pouco mais, talvez agora as coisas se mexam um pouco mais, mas a gente já vai falar sobre isso, porque tem Ilia Topuria contra Justin Gaethje na luta principal. Aconteceu também a luta do Derrick Lewis contra o Josh Rockett, que, cara, eu ainda tinha uma esperança no Derrick Lewis, de verdade, eu tinha uma esperança. Eu falei, cara, eu acho que o Derrick Lewis consegue vencer, mas não. Ai, gente, olha, sério, eu nem quero ressaltar muito essa luta aqui, porque o Josh Rockett me tira do sério, não curto, não gosto do personagem, acho ele muito forçado, ele acabou com a coletiva, é um cara inconveniente e esse personagem dele não cola, né? Tipo, cada hora ele quer fazer um personagem diferente, enfim, não gosto, mas mais uma vitória aí dentro da organização, né? Já tá no top 5 do peso pesado, já estava, na verdade, então agora vamos ver qual que é o próximo desafio dele. E falando de Sean O'Malley, cara, uma luta muito boa. Sean O'Malley voltou a ser aquele O'Malley empolgante, né? Nessa luta, cara, ele mostrou
muita calma e precisão nos golpes contra o Zahabi. O Zahabi, cara, ele tava muito feliz durante a semana ali, dava pra ver que ele tava curtindo muito aquela atmosfera, mas não deu, né? Sean O'Malley venceu, uma ótima vitória pro Sean O'Malley, eu acho que ele tava precisando disso, assim, sabe? As últimas lutas dele foram pra decisão, foram aquelas lutas um pouco mais arrastadas, eu acho que voltar nessa performance boa, assim, de conseguir empolgar a galera, conseguir vencer pela via rápida, acho que foi importante também. Nesse ponto da trajetória dele, ele é um ex-campeão, né, então ele pediu ali o Petrian, eu acho que faz muito sentido essa luta. Gosto de ver esse casamento de estilos, e eu acho que tem tudo pra ser uma luta super empolgante também. E falando do nosso Common Event, ai, cara, tô muito triste pelo Poatan, pela forma como a luta aconteceu, da forma como a luta acabou, né? O Poatan sentiu muito ali os golpes do Ciryl Gane. Tava sentindo bastante o jab ali, ele tava tomando bastante aqueles jabs. Colocou vários chutes altos, mas o Gane não sentiu. E infelizmente não deu pro Poatan. Nossa, fiquei muito triste mesmo, assim. Eu acho que a gente vinha nessa construção, né, ao longo da semana, esperando o terceiro título, esperando que a história se concretizasse agora nesse domingo, e infelizmente não aconteceu, né? Eu vi ali nos olhos do Poatan o quão triste ele tava depois dessa luta, né? E ele falou que, cara, vai recalcular os passos ali com a equipe, vai ver se ele permanece no peso pesado ou volta para os meio pesados, que é onde ele reinou, né? Eu vejo que nos meio pesados ele era uma categoria que encaixava muito bem com ele, assim, sabe? Nos médios ele sofria bastante no corte de peso, né? Sempre bateu o peso, mas era um pouco mais desgastante pra ele. Nos meio pesados ele tava muito bem. Nessa categoria ele quase não fez esforço ali, né? Com relação a corte de peso e tudo mais. Então a gente sabe que isso acaba dando uma animada ali no atleta que fala, putz, não preciso me desgastar tanto, não preciso me preocupar com isso. Mas ao mesmo tempo a gente tem oponentes que têm a mesma altura ali do Poatan, até um pouco maiores, né? O Ciryl era um pouco maior, assim, né, fisicamente. Não senti muita diferença ali dentro do octógono, só que, infelizmente, a vitória não veio, né? Assim como já aconteceram diversas vezes isso na carreira do Poatan, eu acho que ele é um cara que se reinventa, que ele sabe muito bem fazer isso, assim como poucos lutadores, né, que ele tem uma consciência muito grande, assim, né, de, tipo, uma derrota é uma derrota, a partir daqui eu vou recalcular os passos, ele não se deixa ser baqueado por esse tipo de situação, e eu acho que isso vai acontecer mais uma vez, eu acho que ele vai dar a volta por cima mais uma vez, seja nos pesos pesados, seja nos meio pesados, mas eu acredito que o Poatan, ele é um cara que fez história e vai continuar fazendo, então tenho muito orgulho, assim, sabe, de ver a trajetória dele no UFC, é algo que motiva muita gente, é algo que me motiva, assim, de falar, caramba, o cara saiu de onde ele, né, ali não tinha nenhuma expectativa de conquistar tudo que ele conquistou, mas ele foi galgando, ele foi atrás, e hoje ele chegou no topo do mundo, né, eu acho que essa derrota não traduz, não diz muito, assim, sobre como ele é, até porque ele já se reinventou muitas e muitas vezes, então acho que é só mais um capítulo da história dele, isso não é o fim, e é isso, amigos, agora passando para a luta principal. Cara, que loucura, que loucura. Eu nunca imaginaria, se me dissessem assim, meses atrás, que quem tiraria a invencibilidade de Ilia Topuria seria Justin Gaethje. Justin Gaethje, cara, bizarro, bizarro. Muito louco tudo que aconteceu, a forma como a luta se deu, assim. Não tava esperando, de fato, que o Gaethje fosse minar o Topuria da forma como foi. Ele já logo de cara ali no primeiro round foi um round bem equilibrado, o primeiro round, né? Mas o Topuria já sentiu bastante o golpe no olho, tava tomando muito jab, tava tentando ali conectar, mas tava um pouco difícil de alcançar o Gaethje, né? Que é um pouco mais longo.
sentiu o Topuria com um pouco de dificuldade ali, gastou muito nos primeiros rounds, no segundo round ele deu a vida, achou que a luta fosse acabar ali, até porque ele também tinha falado isso, né? Ele tinha falado primeiro que ele ia nocautear no segundo round. Então acho que tem essa pressão também de falar, poxa, eu falei que ia ser no segundo round, agora tem que ser, eu vou atrás. E eu acho que ele se desgastou muito, assim, né? Conectou muitos golpes no segundo, mas a partir do terceiro, cara, foi ficando cada vez mais difícil. O Gate conseguiu golpes assim que eu nunca tinha visto o Topuria sair da forma como ele saiu dessa luta. De verdade, ele tava com os dois olhos fechados. Tanto é que ali do terceiro pro quarto round, quase que a luta já não rola. Porque chegaram os médicos, o Topuria falou que não tava enxergando, mas quis continuar mesmo assim. E aí os médicos falaram, tá bom, vai. Né, o médico falou ali, viu, fez o teste, viu que ele não estava realmente com a visão completa. Eu acho que um dos olhos ele não estava vendo nada, pelo que ele falou ali no momento dos rounds ali, né, do intervalo. E a partir daí, cara, foi assim, ladeira abaixo, digamos, né? Eu acho que ele foi sobrevivendo, ainda colocou o Gate para baixo, tinha aquela esperança dele trabalhar no ground and pound ou tentar uma finalização, mas isso não aconteceu. Ele tentou até sair pro braço, mas não rolou, mas tentou o triângulo também, né? Mas, cara, muito doido de pensar que o Justin Gaethje tirou a invencibilidade do Ilia Topuria. Eu acho que o Gaethje ele vem mostrando que, cara, ele é um atleta muito bom e subestimado muitas vezes. Contra o Paddy Pimblett eu tava na mesma vibe. Eu falei, cara, imagina, o Pimblett com certeza vai passar do Gaethje, com certeza vai vencer. Não venceu. Então, dessa vez, né, foi a coroação aí do Justin Gaethje como campeão linear do peso leve. Até porque, até então, né, ele tinha sido campeão interino e agora unificou os cinturões. Eu acho que lá no passado, se eu não me engano, o cinturão dele também era interino. E, cara, que doideira isso, né? O cara com uma idade assim que muita gente pensa que aos 37, se eu não me engano, já é o fim da carreira, né? E o Gaethje mostrou que ele se reinventa cada dia mais, assim, né? Um lutador que muitas vezes dá a vida ali, muitas vezes ele acaba saindo com o rosto todo marcado. Dessa vez não tinha um corte. Ele até fez ali na hora de anunciarem que ele era o campeão, ele mostrou assim, ele fez como dizendo, meu rosto tá liso. O Topuria, cara, nem ficou pro anúncio do campeão, já saiu logo antes, porque muito provavelmente ele tinha osso quebrado, nariz quebrado. Cara, foi surreal de ver a forma como o Gaethje trabalhou durante esses 4 rounds. E se tivesse o quinto, eu acho que seria uma repetição. Então, Justin Gaethje é o campeão do peso leve. E eu acho que isso é muito interessante para nós brasileiros, isso é muito interessante para o Charles do Bronx. Eu via 2 cenários muito interessantes, tanto na vitória do Topuria, se ele subisse, né, para pegar o Islam Makhachev, que é uma luta que eu gostaria muito de ter visto. Eu acho que não deve rolar tão logo, né, mas era uma luta que estava sendo cogitada, até se o Topuria vencesse e tudo mais. Eu acho que isso poderia acontecer já, né, na próxima rodada. Eu já tinha falado isso até com o Charles, inclusive, ele falou, não, acho que ele defende primeiro o cinturão do peso leve e depois ele sobe para os meio médios para tentar esse cinturão, né, o triplo cinturão contra o Islam Makhachev. Então, isso foi por água abaixo, mas a gente tem um outro cenário muito interessante, que é uma revanche entre o Charles e o Justin Gaethje. Eu gosto muito desse cenário, eu acredito muito que isso deva acontecer, até porque o Charles está muito bem colocado no ranking, vem de uma vitória sobre o Max Holloway. Talvez não tenha sido, nossa, a luta mais empolgante para o público. Eu amei, tá? Eu gostei muito da forma como ele lutou contra o Max Holloway, mas teve muita gente que não curtiu muito a performance, achou que ele sairia na mão ali, iria pra porradaria, isso não aconteceu, mas ele venceu na dominância dele, que é o jogo de chão, é o campeão BMF, e eu acho que faz todo sentido. Por que não, gente, juntar o cinturão BMF com o cinturão linear do peso leve? Fazer esse combinho, já pensou? Cada um coloca o que tem ali em cima da mesa e
façam a luta, pelo amor de Deus, façam a luta acontecer. Eu acho que é um cenário muito favorável pro Charles, a vitória do Justin Gaethje, mas é uma luta totalmente improvável, né? Primeiro round ali muito equilibrado, segundo round dominância do Topuria, terceiro round muita dominância do Justin Gaethje. Ele conseguiu conectar golpes ali que minaram o Topuria de uma maneira que eu não imaginava. Os olhos dele ficaram totalmente fechados e a luta acabou assim, né? Afinal de contas, a luta acabou no quarto round. Cara, nunca vi o Topuria dessa maneira e uma vitória impressionante do Justin Gaethje. Vamos ver os próximos passos, mas a sorte está lançada aí. Eu quero saber se vocês endossam a minha teoria de Charles contra Gaethje, parte 2 aí, né, revanche. E é isso, amigos, deixem suas opiniões aqui sobre o card da Casa Branca, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para não ficar por fora de nada, sempre trago muitas entrevistas por aqui. E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, um beijo e até a próxima.